Muito bem-vindos, internautas da área do médico. Meu nome é João Gabriel, estamos mais uma vez aqui nesse mesmo canal para dar uma aula excepcional hoje para vocês, tá? Uma aula maravilhosa. Muitos de vocês não conhecem nada sobre o tema e é por isso que eu escolhi essa aula para vocês. O tema é radiocirurgia, o que é e em que é que eu uso isso aí, tá bom? Então é extremamente importante vocês ficarem desde o começo dessa aula, tá? Que vocês vão aprender bastante e vão adorar esse tema como eu adoro, tá bom? Então o que é que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar um pouco do conceito, da história, uma breve introdução, vantagens e desvantagens, aplicações e resultados e vamos concluir o que é a mensagem que vocês vão levar para casa sobre a radiocirurgia. Então vamos, primeira coisa, definir o que é radiocirurgia. Radiocirurgia geralmente a gente utiliza associada à estereotaxia, que é uma forma que a gente utiliza para saber qualquer ponto do cérebro onde é que está. Isso aí é uma outra aula, tá? Mas a radiocirurgia estereotáxica é um tratamento com radiação extremamente preciso e focal, com alta dose, que causa ablação do tecido doente e preservação máxima do tecido sadio. E é realizada de 1 a 5 sessões. Classicamente é com uma sessão, mas pode ser até 5 sessões, é considerada também radiocirurgia estereotáxica. Mais do que 5 sessões é considerada radioterapia estereotáxica fracionada. Eu não vou falar muito de história, mas eu só queria que vocês soubessem que os raios-x, ou seja, quando começou realmente esse papo de radiação, foi em 1895 com Röntgen, tá? E desde 1895 vem evoluindo bastante o tema radiocirurgia, tá ok? Até hoje em dia, com essas modernas máquinas que nós temos para fazer radiocirurgia. Isso aí é um desenho esquemático, tá? O primeiro tubo de radioterapia era um tubo catódico, tá? Descrito por Coolidge, inicialmente, onde você só apenas conseguia radiação, raio-x de baixa energia, não conseguia raio-x de alta energia que fossem capazes de penetrar a pele do paciente. Então as primeiras unidades de geração de raio-x, eles eram raio-x de baixa energia e era basicamente utilizado para tratamento de lesões superficiais. É descrito, por exemplo, o tratamento de câncer de pele, tratamento até mesmo de tinea capitis e tudo mais. Apenas em 1950 foi que começou o que a gente chama de teleterapia com megavoltagem. O que é isso? Utilizando-se alguns radioisótopos, como por exemplo o rádio 226 ou o cobalto 60, você poderia atingir qualquer profundidade do corpo humano. E com isso foi que realmente a radiocirurgia começou a ganhar espaço no tratamento de várias doenças. Posteriormente foram desenvolvidos aceleradores lineares que podem chegar até 24 megavolts. Então, com isso aí a gente consegue gerar elétrons e raio-x de alta energia para o tratamento de qualquer lugar do corpo. A radiocirurgia em si iniciou-se em 1955 com um doutor sueco, tá? Dr. Lars Leksell. Inicialmente, ele fez alguns experimentos com próton e depois, posteriormente, com gamma knife, onde realmente ficou consagrado a radiocirurgia. O que é a gamma knife? A gamma knife é exatamente isso que vocês estão vendo no slide. Para a gente realizar uma radiocirurgia com gamma knife, nós precisamos colocar o frame estereotáxico na cabeça do doente. O que é o frame? É justamente isso aí que vocês estão vendo no slide, é uma guia estereotáxica, para que a gente possa fazer cálculos estereotáticos, onde a gente possa saber exatamente cada ponto do cérebro do paciente aonde está orientado num determinado espaço. Com isso, eu sei exatamente aonde estão os tumores ou exatamente onde estão as malformações vasculares que serão tratadas e consigo, com uma precisão que pode chegar até 0,3 milímetros, atingir a radiação apenas naquele local. É excepcional isso, tá? O Gamma Knife ele tem 192 fontes de cobalto 60. Então, várias fontes de cobalto eles convergem para o mesmo lugar, atingindo a dose máxima no centro do tumor, tá bom? Então, existem vários tipos de radiação, tá? Existe, por exemplo, a radioatividade, que é gerada através do decaimento de radioisótomos, que produzem, por exemplo, os raios gama.
A aceleração de elétrons produz, por exemplo, os raios-x. Você pode utilizar prótons e nêutrons ou partículas de carbono e de hélio, cada uma com o seu formato de energia, como no quadro ao lado, tá bom? Então você pode usar vários aparelhos para fazer radiocirurgia. Por exemplo, você pode utilizar o Gamma Knife, que utiliza basicamente fontes de cobalto 60, aproximadamente 192 fontes, que vão convergir e vão tratar aquela doença. Outra coisa que você pode utilizar também, o aparelho, são os aceleradores lineares, tá bom? Essas máquinas, elas têm a vantagem que eles podem fazer radioterapia e podem fazer radiocirurgia. Outro aparelho também que pode ser utilizado é o CyberKnife, que ainda não tem nenhum no Brasil, tem apenas em outros países da América Latina, tá bom? Olha só o vídeo do CyberKnife, que legal, que interessante. É um braço robótico, tá? Onde esse braço robótico, ele vai realizar uma série de irradiação apenas praticamente no tumor. No vídeo ao lado, nós podemos ver claramente, inicialmente o CyberKnife ele rastreia a respiração do doente e consegue entregar radiação apenas no local afetado. Como é que ele consegue isso? Ele faz uma série de raios-x, encontra a lesão do paciente e com isso vai entregando a radiação extremamente precisa, extremamente eficaz, com a precisão que pode chegar até de uma ponta de uma agulha, tá bom? Outros aparelhos que são utilizados também seriam os ciclotrons e os síncrotrons. Seriam aparelhos que aceleram prótons e nêutrons ou aparelhos que aceleram partículas. Isso aí é realmente muito caro, tem a dimensão enorme. Alguns desses aparelhos podem chegar até mesmo a ter o tamanho de um campo de futebol, tá bom? Quais são as vantagens da radiocirurgia? A vantagem em relação à radioterapia convencional, enquanto a radioterapia você pode fazer 20, 28 sessões, na radiocirurgia você faz 1 a 5 sessões. Ou seja, o paciente pode apenas fazer uma dose única e ir para casa e não mais tratar aquele tipo de doença. Com relação à radioterapia, ela também tem uma maior dose bioequivalente, ou seja, você entrega uma radiação de uma vez só, uma quantidade de dose maior, esse paciente vai ter um maior benefício no tratamento a depender do tipo de patologia. A precisão é fantástica, porque você utiliza a estereotaxia, onde você consegue ter uma precisão que pode chegar a ser submilimétrica. Também com a radiocirurgia, por conta da precisão, você consegue poupar as estruturas adjacentes sadias, ou seja, você praticamente não irradia o tecido normal adjacente. A depender do tipo de radiocirurgia, se for com aceleradores lineares ou com CyberKnife, você não precisa colocar aquele halo estereotáxico. Aquele halo estereotáxico é preciso praticamente apenas no Gamma Knife, tá bom? E você consegue ter um maior controle da doença com a radiocirurgia em relação à radioterapia, a depender da patologia. Então vamos pegar aí um exemplo aí nesse slide, tá? O tratamento de um neurinoma vestibular, tá? Com radiocirurgia por Gamma Knife. Vejam que tem essa curva amarela, que é uma curva onde o paciente recebeu 12 Gray, tá ok? E ao lado, bem coladinho nele, está o tronco encefálico. Veja que praticamente o tronco encefálico não recebeu nenhuma radiação. A radiocirurgia, só para vocês terem uma ideia, a radiocirurgia para o controle de neurinoma vestibular pode chegar de 92% a 96% de controle em 10 anos. Tá? É excelente o resultado para esse tipo de patologia e praticamente não irradia o tecido cerebral normal. Então o paciente sem nenhum corte, tá? Sem nenhum procedimento cirúrgico efetivamente dito, o paciente vai ser tratado e vai ter uma sobrevida com qualidade de vida por vários e vários anos, tá bom? Outra coisa que é bastante interessante é que para poupar as estruturas sadias adjacentes, acontece justamente o que a gente está mostrando nesse slide. Ou seja, as lâminas elas se deslocam e formam exatamente o formato do tumor. Ou seja, em todos os ângulos que a máquina rodar em relação ao paciente, as lâminas vão desenhar o tumor e desenhando o tumor, apenas o tumor recebe uma radiação significativa. É excepcional. Outra coisa extremamente importante, chama-se rastreamento da respiração. Por exemplo, algumas estruturas próximas podem sofrer movimentos.
Exemplo, tumores de pulmão, tumores da coluna vertebral. E esses movimentos, obviamente, podem interferir para achar o tumor. Então, vejam que algumas máquinas são capazes de fazer. Através de infravermelho, eles rastreiam o movimento respiratório do paciente e definem um padrão. A partir do momento que tem esse padrão, a máquina faz uma série de raios-x ortogonais, identificando exatamente onde está o tumor e fazendo a fusão com uma tomografia ou uma ressonância prévia. Após essa fusão, o que é que acontece? A máquina identifica exatamente onde está o tumor. E veja lá o que acontece. A máquina apenas irradia o tumor naquela área que está sobre o alvo da máquina. Excepcional isso aí, tá bom, pessoal? Quais são as vantagens da radiocirurgia? Tem um maior custo-benefício que a cirurgia. Tem vários trabalhos científicos publicados, tá bom? O paciente não precisa ser internado, é um procedimento realizado completamente ambulatorial e com isso você diminui bastante os custos do tratamento. Se você pode utilizar a radiocirurgia, por exemplo, para aqueles pacientes que já foram operados uma vez, onde a gente vai reoperar aquele doente. Muitas pessoas dizem, qual é o pior tipo de cirurgia? É aquela que você vai reoperar o doente. Gera fibrose, tecido cicatricial ruim, fica difícil a cirurgia, você perde o plano cirúrgico. Você fazendo a radiocirurgia, você pode evitar uma reoperação no doente e diminuir a chance de sequela desse paciente. Quais são as desvantagens da radiocirurgia? Obviamente que em relação à radioterapia convencional, ela necessita de um maior cuidado e uma maior precisão. Por quê? Porque você vai entregar alta dose de radiação. Se você não for preciso, você queima o tecido adjacente normal ao tumor. E isso é justamente o que a gente não quer. Por conta de precisar de mais cuidado, de maior precisão, ela demora mais um pouco. Nós precisamos calcular várias e várias vezes os neurocirurgiões, com radioterapeuta, com físicos, para que seja tudo realizado do modo mais perfeito possível. O aparelho, infelizmente, também é muito caro. Os aparelhos variam, claro, mas algo aí em torno entre 2 milhões de dólares e 4 milhões de dólares. Ou seja, são valores também absurdos, mas que valem a pena com relação ao custo-benefício, como eu já falei anteriormente. Alguns aparelhos, como por exemplo o Gamma Knife, ele precisa do frame. É bem tolerado esse frame, tá? A chance de infecção e de complicações com relação ao frame é mínima. Isso aí adiciona uma precisão extremamente importante ao procedimento, mas que pode ser desconfortável para alguns pacientes, para algumas crianças muito novinhas, abaixo de 3 anos, também pode ser um pouco desconfortável. E, obviamente, também uma desvantagem é que a gente utiliza radiação. Tem alguns trabalhos mostrando que, principalmente após radioterapia, o paciente pode desenvolver neoplasias secundárias após a radioterapia. Após a radiocirurgia, são descritos casos que a gente chama de anedóticos, ou seja, pouquíssimos casos na literatura sobre isso. Basicamente, a chance é muito baixa do paciente desenvolver algum tipo de neoplasia secundária, tá bom? Então, tá bom. Eu já sei quais são as vantagens, já sei quais são as desvantagens, já sei quais são os aparelhos que a gente utiliza, quais são as aplicações e os resultados. Eu vou te dizer agora. Por exemplo, a radiocirurgia, ela apresenta alto grau de controle para vários tumores cerebrais. Metástase cerebral, 90% de controle em torno de 1 ano. Meningiomas, que são em torno de 12 a 20% dos tumores cerebrais. 94% de controle em 10 anos, a depender do meningioma. Adenomas hipofisários, 95% de controle. Neurinomas vestibulares, entre 92% e 96% de controle em 10 anos. Ou seja, em torno de 80% a quase 90% dos tumores cerebrais, ele obtém mais de 90% de controle. Ou seja, é excelente. Na figura ao lado, nós podemos ver, por exemplo, uma paciente que também foi tratada com radiocirurgia. Nós conseguimos ver na figura ao lado esquerdo, a gente consegue ver uma lesão frontal, tá bom? E do lado direito dessa imagem, após a seta azul, nós vemos a mesma imagem da mesma paciente após 1 ano. Vejam que o tumor não está mais lá, ou seja, essa paciente ficou curada dessa lesão. Obviamente que essa paciente tinha outras lesões que também foram tratadas, tá bom? Mas essa lesão teve um resultado que a gente pode considerar surpreendente. Outro tipo de indicação, MAVs, malformações arteriovenosas, tá bom? Nas MAVs grau 1 ou grau 2,
existe, claro, uma classificação chamada classificação de Spetzler-Martin, que divide as MAVs em grau 1, 2, 3, 4, 5. Não é o objetivo dessa aula falar hoje, veja depois nossas aulas de malformações arteriovenosas, tá bom? Mas existe cerca de 90% de resolutividade nas MAVs grau 1 e grau 2 e 80 a 85% de resolutividade nas MAVs grau 3. Outra coisa importante, no tratamento multimodal das MAVs grandes, ou seja, grau 4 e grau 5, esses pacientes vão se beneficiar também da radiocirurgia. Por exemplo, nesse caso aí, é um paciente com a MAV grau 1, bem pequeno e tudo mais, o paciente não queria se operar de jeito nenhum, o paciente fez radiocirurgia e ficou muito bem, já faz 3 anos que esse paciente fez radiocirurgia e ficou excelente, tá bom? Outra aplicação, mais resultados, tá bom? Por exemplo, tumores espinhais, as metástases vertebrais. É um dos tumores mais frequentes nos pacientes oncológicos. Excelentes resultados também, bom controle. Alguns trabalhos mostram controles eficazes, similares à cirurgia aberta, tá bom? E tudo isso sem o paciente abrir dose única, o paciente vai apenas uma vez, chega lá, faz o tratamento e volta para casa no mesmo dia, tá bom? Então, como conclusão, para a gente concluir, a radiocirurgia é um tratamento com a radiação extremamente focal, com altas doses, extrema precisão e que pode ser feito de 1 a 5 sessões. Você pode utilizar vários tipos de radiação, por exemplo, a radiação gama, raio-x, prótons. Ela pode ser utilizada como primeira linha ou como um tratamento adjuvante. Inicialmente, a radiocirurgia foi desenvolvida para aqueles pacientes que não tinham condições clínicas de se operar. Por exemplo, pacientes idosos, pacientes com muitas comorbidades clínicas, em uso de anticoagulantes, aqueles pacientes que realmente não tinham condições de se operar, seriam feitos radiocirurgia, já que não teria chance de sangramentos ou de complicações tão grandes quanto a cirurgia convencional. Porém, hoje em dia, em vários tipos de doença, a radiocirurgia pode ser utilizada como primeira linha, mesmo em pacientes com bom status físico. É um procedimento ambulatorial, ou seja, o paciente chega no dia, faz o tratamento, vai embora no mesmo dia e tem excelentes resultados em várias doenças cerebrais, como por exemplo os tumores, malformações arteriovenosas, doenças funcionais. Por exemplo, existe indicação para alguns casos de doença de Parkinson, alguns casos de tremor, alguns casos de epilepsia, alguns casos no tratamento de dor também, tá? E aí também algumas lesões espinhais, metástases vertebrais, outros tipos de tumores, que a gente pode utilizar também a radiocirurgia. A radiocirurgia, além do espectro neurológico, também pode ser utilizada em outros tumores com bons resultados. Por exemplo, os tumores da próstata, os tumores do fígado, rim, pulmão e pâncreas. Então, pessoal, vocês com isso ficam sabendo de várias indicações da radiocirurgia, como é que são os resultados e fiquem atentos, tá bom? Esse próximo mês em São Paulo nós teremos um curso de radiocirurgia, tá? Organizado pela Federação Mundial de Neurocirurgia, tá bom? 6 e 7 de novembro, um curso excelente, com vários profissionais renomados internacionalmente e que a área do médico terá o prazer de, com exclusividade, transmitir online para vocês. Então, nos vemos lá no curso de radiocirurgia. Aquele abraço, tudo de bom para vocês.